Veja no ICL Notícias, segunda edição. O efeito das ruas. Hugo Mota diz que país precisa tirar pautas tóxicas da frente, mas defende PEC da bandidagem. Avisando que não mais responderei questão de ordem. Lá vem a Magnitsky de novo. Trump anuncia novas sanções, dessa vez contra a esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Traidores da pátria não ficarão impunes. PGR denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação de autoridades estrangeiras contra o Brasil. Se for necessário, iremos sim sacrificar tudo e queimar toda a floresta. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando mais uma semana, mais uma segunda-feira, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora. Salve, Voz Trabalhadora, no YouTube. Boa tarde para você que nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, nesse dia 22 de setembro de 2025, pós-manifestação em todo o Brasil. Boa tarde, meu querido Chico Sá, aqui em São Paulo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, comunidade. Olha, o importante é que emoções eu vivi, hein? Sai do despertar, cai na rua no domingo, e não foi uma rua qualquer, foi uma rua de virada de jogo, né? Isso. O campo popular, o campo progressista, o campo de esquerda, você que chama aí como quiser, voltou, reaprendeu o caminho das ruas, deu um belo recado, né? Foi uma manifestação linda no Brasil inteiro. A extrema-direita só conseguia fazer alguma manifestação importante em Rio e São Paulo. A esquerda agora faz no Brasil todo, praticamente nas 27 capitais, com cidades maiores do interior também foi muito forte. Então é um belo recado que fica das ruas, e político só tem medo das ruas, como já dizia o velho Ulisses Guimarães. Pois é, já deu até impacto, né, Chico? A gente vai para Brasília para saber as novidades de como ficou o clima de tensão no Congresso, dos parlamentares, depois dessa pressão contra a PEC da bandidagem e também contra a anistia para os golpistas. Elô, boa tarde para você. Elô, de volta a Brasília depois desse final de semana aqui em São Paulo, junto com a gente. Que pena, né, Gabi? Tava tão melhor em São Paulo, bom demais, no meio de todo aquele pessoal do ICL, os colegas e o pessoal que apoia e assiste a gente, né? Foi maravilhoso. Mas, de volta à realidade, a gente tem que ver como é que fica a temperatura aqui dentro. E o que a gente está vendo é o pessoal progressista comemorando o que aconteceu nas ruas nesse domingo, que foi muito orgânico, porque em uma semana tudo foi organizado e tudo aconteceu de uma maneira incrível, coisa de uma semana. Agora, o pessoal da direita está fazendo pouco caso, está dizendo que não foi lá essas coisas, porque eles não têm muito outro jeito. Só que isso já está impactando e eu acho que vai acabar de enterrar de vez a proposta dessa PEC da bandidagem, porque ela não passará, ela saiu da Câmara, mas não passará no Senado. A gente já tem esse cenário aí muito bem desenhadinho e isso já deu muita briga, viu? Inclusive entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, e o Rueda, o presidente do União Brasil, que foi denunciado por uma matéria muito importante aqui do ICL. Então eu soube hoje de uma briga assim feroz entre eles dois. Pois é, Lu, a gente vai trazer a repercussão ao longo do programa e acho que vale a pena a gente começar ali pelo Hugo Mota, porque ele deu entrevista e tudo. Na verdade, não foi bem uma entrevista, ele participou de um evento do BTG Pactual e isso repercutiu na imprensa. Ele disse que o debate está sendo distorcido. Então, na verdade, ele falou mal das manifestações, né? E deu um jeitinho de defender a PEC também. Vamos entender o contexto dessa frase, porque primeiro ele diz que ele vai parar de discutir as pautas tóxicas, né, Chico? E depois
ele dá um jeitinho ali de defender a PEC também. Então, eu vou trazer esses 2 recortes, depois a gente ainda tem outros trechos para destacar, mas só para a gente começar a aquecer, vamos dizer assim. Então, ele diz o seguinte: é chegado o momento de tirarmos da frente todas essas pautas tóxicas. Talvez a Câmara dos Deputados tenha tido na semana passada a semana mais difícil, mais desafiadora. Nós decidimos que vamos tirar essas pautas tóxicas porque ninguém aguenta mais essa discussão. E aí, logo depois, ele fala o seguinte: nós temos deputados sendo processados por crimes de opinião, deputados sendo processados por discursos na tribuna, sendo processados por uso das redes sociais. Essa é a realidade do país hoje. Então, querendo dizer, né, ali nas entrelinhas, que existe uma espécie de censura, né, uma tentativa de censura. Tem sido o papel dele, né? Um papel de frouxo, covarde, mas ele está chegando no cangote dele ali o bafo da história. Na cidade dele, em Patos, eu vi uma bela manifestação. Não estou falando em João Pessoa, que teve a manifestação gigante. Estou falando em Patos, ali no terreiro do clã de Hugo Motta. Já tivemos ontem uma bela manifestação, ou seja, ele acho que corre o risco, inclusive, de reeleição a essa altura. Com essa frouxidão, não coloca nada importante para votar, nada importante para a economia do povo mesmo. A isenção do imposto de renda está criando mofo. A isenção até 5 mil está criando mofo ali nas gavetas, não vai ser votada. Se não for votada em pouco tempo agora, eu creio que até o fim de setembro, ela não vai valer no próximo ano, ou seja, no ano da eleição. A Heloísa pode confirmar isso para a gente ou não, mas, enfim, ele não pauta nada que preste para o país. Ele está ali sequestrado por essa extrema-direita e pelo centrão. Aquela perna ali do Zé Trovão que coloca na frente naquele dia, naquela fatídica noite do terror, continua. Ele tem uma perna do Zé Trovão na frente dele que ele não faz nada. Está pagando a fatura até agora, né? E outra, só vive no BTG, na XP, só vive na Faria Lima. Esse rapaz, ele presta mais contas à Faria Lima do que ao país. Tudo dele é com o cenário com aquela fachada ali atrás do BTG ou alguma entidade lá da Faria Lima. Pois é, e hoje ele esteve lá, foi um evento que acontece uma vez por ano, que esse banco aí promove. Também estiveram lá 2 ministros do governo Lula, 3 na verdade, porque esteve o ministro Fernando Haddad, estiveram outros 2 ministros, mas o que se esperava muito era ouvir o que o Hugo Motta ia dizer no dia seguinte daquelas manifestações gigantescas, coloridas, alegres e cheias de energia que tomaram conta das ruas do país. E o que ele disse, para vocês terem uma ideia, entre outras coisas, foi que mas a direita também teve na semana passada, meio que tentou igualar tudo, dizer que é tudo igual e que um lado faz, o outro faz também, mas que ele tem que manter uma certa neutralidade como presidente da Câmara e botar para votar o que a maioria do colégio eleitoral quer votar. Então ele sempre se escuda, se ampara nessa história do colégio eleitoral e hoje não foi diferente. Agora, ele deixou muito claro também que essa proposta da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil será votada muito em breve. Ela será apresentada amanhã para o Colégio de Líderes. O deputado Arthur Lira é o relator dessa matéria e eu conversei com o deputado Rubens Pereira Júnior, que é do PT e é o presidente da comissão especial, onde então foi trabalhado esse relatório do Lira. E ele me disse que a proposta que será apresentada amanhã na reunião do Colégio de Líderes é exatamente a mesma proposta que o governo apresentou, com pouquíssimas mudanças. Por exemplo, eles chegaram à conclusão que se houvesse desconto no imposto de renda para todo mundo que ganha até 5 mil e você tirasse do andar de cima exatamente as alíquotas que o governo sugeriu, ia haver um superávit, ia sobrar dinheiro. Então eles pegaram essa sobra e redistribuíram. Por isso eles querem dar uma isenção de imposto de renda até uma faixa um pouquinho maior, de cerca de 7 mil e pouco. Disse ele
que essa é a única mudança. Então, isso vai ser apresentado amanhã no Colégio de Líderes e o Hugo Mota disse nessa reunião que ele quer pautar essa matéria já na semana que vem. Então, ele agora começa a se mexer e correr para votar uma matéria que interessa ao povo brasileiro. E ele está, Chico, com o mico na mão, porque ele achou que tinha um acordo com Davi Alcolumbre para ele votar essa excrescência dessa PEC da bandidagem aqui na Câmara, assim, da maneira que fosse, na raça, na marra, e que ela chegaria no Senado e também seria rapidamente apresentada ao plenário. Acontece que isso não aconteceu no Senado. Imediatamente, o presidente do Senado mandou a matéria para a Comissão de Constituição e Justiça, onde o presidente Otto Alencar já prometeu que ela vai morrer, vai ficar por ali mesmo. E o relator da matéria é do MDB e já falou que é contra essa medida. E isso foi motivo de uma briga no telefone, aos gritos e aos xingamentos, entre o presidente do União, o Rueda, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que são do mesmo partido. O Rueda queria a toda a força que o Davi Alcolumbre pautasse imediatamente essa PEC. Claro, né, gente? Quem é que vai se proteger muito com essa medida se ela for aprovada? O próprio Rueda, né? Então, o Davi Alcolumbre disse para ele que não ia fazer isso, que ele é senador, que ele que ia decidir, porque ele é o presidente do Senado. A briga foi muito feia e tem muita gente achando que isso está enfraquecendo cada vez mais o Rueda e que ele pode acabar perdendo o controle do partido. Eu soube hoje também que ele está tentando, de qualquer jeito, arranjar um mandato, seja de suplente no Tocantins ou no Rio de Janeiro, para depois tirar o candidato e ficar ele no cargo. E, claro, isso é para se proteger, mais uma vez, né? Ele está tentando se escudar, arranjar um mandato para chamar de seu e não ter que responder na justiça caso essa medida passasse. Mas, ao que tudo indica, ela já está com o pé na cova. O Elô, que bom que você trouxe aqui esse posicionamento do Otto Alencar, o presidente da CCJ ali do Senado. Tem também aquela entrevista do Alessandro Vieira para a Globo News, que entra nesse pacote, né, de manifestações Sim. por parte do Senado contra o mérito da PEC, da bandidagem. Então, a gente tem nessa entrevista para a Globo News de hoje uma aspa do Vieira dizendo que presidentes de partido estão com medo da cadeia. Vamos abrir aspas aqui para ela. É o seguinte, o senador Alessandro Vieira diz: você tem pelo menos 2 ou 3 presidentes de partido que são alvos de investigações com boa base probatória. Isso claramente fez com que se fizesse essa inclusão. Então, eles articularam, vamos dizer assim, né? O Vieira disse que esses presidentes de partido, eles articularam uma proteção nessa proposta e tal. E aí o Vieira também está dando um recado muito importante junto com o presidente da CCJ do Senado, né, Chico? Gabi, a entrevista do Vieira foi muito forte. Ele fala que, assim, abertamente, que isso é coisa de quem está com medo da cadeia. E óbvio que ele se dirige a presidentes de partido, como o Rueda. O Rueda, que está muito enfraquecido depois da reportagem do ICL Notícias. Na reportagem, o piloto, né, o Matozinho, ele conta toda a trajetória de voos e os bastidores do que significa esse nome Antônio Rueda no mercado de jatinhos aqui em São Paulo, de pessoas ligadas ao PCC. Isso é uma matéria com teor muito forte. De lá para cá, a gente só tem confirmação e avanços disso. Hoje tem uma reportagem no Globo mostrando como as trajetórias, os voos dessas aeronaves citadas pelo ICL, como elas batem com o roteiro da agenda do União Brasil, com a agenda do Antônio Rueda. Então é uma reportagem que só se fortalece, assim, ela é confirmada a cada momento, a cada novo capítulo, e o Rueda deve estar morrendo de medo. Tanto que agora ele já acha que não vai passar a PEC da bandidagem, já está pensando, planejando ter um mandato. E basta ser suplente, que com o dinheiro que ele tem, com o dinheiro que o União Brasil tem, ele entra ali de suplente, ele não é nada popular, mas ele entra de suplente, pega um mandato ali de aluguel depois.
essa é uma bela estratégia para achar impunidade de qualquer forma, né, Elô? É exatamente isso. Depois ele compra o deputado ou o senador, dá ele bastante dinheiro, dá uma empresa, dá qualquer coisa que ele tem de sobra e fica com o mandato. Essa é a ideia. Agora, vocês estão ouvindo aqui atrás de mim que está tendo uma coletiva aqui do líder do PT aqui na Câmara, o Lidberg Farias, e ele está justamente dizendo que essa medida adotada aí contra a mulher do ministro Alexandre de Moraes é mais um motivo para acabar com essa PEC, com essa anistia, com esse projeto de anistia. Então, é um outro projeto que estão tentando votar aqui e que os partidos de esquerda que apoiam o governo e o PT vão tentar derrubar também. Essa está um pouco mais difícil. Mas ele acha, o Lidberg acha que essa história toda de novas sanções só vai atrapalhar, porque o STF, que estava ali conversando, né, com o Paulinho da Força, no fim de semana teve uma reunião com o Gumota, Paulinho da Força, na casa do Temer, e o ministro Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes falaram com eles pelo telefone, havia conversa. Ele acha que isso agora enterrou de vez qualquer conversa, porque o Supremo, depois de mais sanção, não vai querer conversar com mais ninguém. Vamos ver. Vamos vê-lo. E você falou aí do Paulinho da Força, né? Ele está até querendo votar o projeto de anistia ainda nessa semana. Mas antes da gente falar da anistia para os golpistas, eu queria trazer mais uma fala do Hugo Motta nesse evento aí do BTG, porque ele quis argumentar que, na verdade, a Câmara não iria barrar de jeito nenhum investigação contra os deputados que cometeram crimes que ele chamou de crimes comuns e não de opinião. Então, isso já dá muito bem o tom do que ele quer falar aqui. Abre aspas, então, para o Hugo Motta mais uma vez. Quando é que vamos ter um crime comum cometido por quem quer que seja sair impune? Ainda mais por um parlamentar. É claro que a Câmara não vai aliviar para um parlamentar que cometa um crime comum, seja ele qual for. E eu queria lembrar aqui, na semana passada, a gente conversava sobre isso com a Cris Serra, né, Chico Sá, sobre como naqueles anos de vigência, que foram 13 anos em que existia a blindagem, e nesse caso a gente tem ainda capítulos mais absurdos nesse texto novo, mas a blindagem dos parlamentares barrou mais de 200 processos contra os deputados. Então eu acho importante esse contexto também, porque, vamos lá, né, gente? Quem que a gente quer enganar? Ou o Hugo Motta, no caso, né, com uma frase dessa. Ele fica com esse papinho de que é crime de opinião. Pelo visto, eu não sei se é crime de opinião, aquelas emendas lá para a Bahia com o Rei do Lixo, com o Elmar Nascimento, as emendas que o Flávio Dino está investigando. Outro dia, a Polícia Federal chegou por lá, saltou dinheiro lá de um sobrado, em caixa de sapato, outro guardou o dinheiro dentro do armário, outro guardou junto com os pratos ali na correria. Eu não sei se isso é crime de opinião. Ali era bufunfa, cacau, dinheiro vivo, ué. Bufunfa e cacau. Ô Chico, ninguém tem dúvida, eles estão com medo do Dino, eles estão com medo da devassa que o Supremo está fazendo na roubalheira das emendas. É disso que eles querem se proteger e de mais nada. Agora, o Ciro Nogueira, quando entendeu que essa medida não vai passar no Senado, ele fez um tweet hoje dizendo que vai propor uma mudança que atende à sociedade e tal, né, que vai ser só para crime de opinião. Aí teve a comunidade ali do X botou um recado embaixo, olha, não existe crime de opinião no Brasil. Existe a liberdade de expressão garantida pela Constituição. Então, eles não estão atrás de crime de opinião. Eles não querem ser responsabilizados por fake news que provocam problemas sérios. Eles não querem ser responsabilizados por quando a polícia encontrar desvio de dinheiro nas emendas parlamentares. E desde quando a Câmara tem que se outorgar o direito de dizer quem pode ou não pode ser julgado e em que condições? Isso é atribuição da Justiça.
política não é atribuição de nenhum deputado e de nenhum senador, porque eles não estão acima do bem e do mal, não estão acima da sociedade. E eu acho que é esse o sentimento, é especialmente esse o sentimento que moveu as manifestações de rua nesse domingo. Essa ideia de que eles podem formar uma casta e terem privilégios que ninguém mais na sociedade pode ter. Isso está mobilizando a população. Então isso vai ajudar muito também na defesa da medida de mudança do imposto de renda, porque o imposto de renda vem justamente para tocar nesse ponto super sensível, tirar dinheiro dos super privilegiados para ajudar a vida de quem está muito por baixo na sociedade brasileira. Então, é diminuir um pouquinho essa tremenda injustiça que a gente vive. O deputado Rubens Júnior falou exatamente isso para mim. Ele disse, para mim, o sentimento das ruas ficou muito claro. E é esse mesmo sentimento que orienta essa medida da isenção do imposto de renda. Então, eu acho que as coisas se conectam e a defesa vai ser nessa mesma onda, nessa mesma vibe. Isso, Elô, eu queria aproveitar antes da gente virar para falar da anistia para os golpistas e pedir imagens que a gente colocou aqui no começo, quando a gente estava falando sobre as manifestações e a gente ainda está falando sobre ela. Eu pedi imagens aqui para a nossa equipe também de lá de Copacabana, no Rio de Janeiro, e queria, se a gente pudesse colocar aqui na tela dos artistas que estiveram por lá, né? Olha só, a gente está vendo aqui imagens do Gilberto Gil cantando ali no microfone. Eles estavam todos com cores da bandeira brasileira, justamente nesse resgate da bandeira nacional. É interessante esse reencontro, porque lá em 1968 a gente teve esse grupo reunido, Gilberto Gil, Caetano Veloso e o Chico Buarque, no centro também do Rio de Janeiro, naquela passeata histórica dos 100 mil, né, contra a ditadura militar. E agora, né, quase 60 anos depois, a gente tem esse retorno deles, muito simbólico, numa manifestação depois da condenação da trama golpista para protestar contra a PEC da bandidagem, contra esse projeto de anistia também. Então, eu acho que valia resgatar essas imagens. Essa é uma ligação histórica incrível, né? Eles, na campanha das diretas, em 84, eles estiveram em palanques por aí, mas como ontem não, e como na passeata dos 100 mil, acho que essa comparação 68 ontem, ela é perfeita, assim, porque estava um trio. Na campanha das diretas, eles andaram pelo Brasil inteiro, mas cada um para um lado e tal, contribuíram, mas ontem realmente se repete aí no álbum da história essa foto maravilhosa. E ainda tem um adendo de Djavan e Paulinho da Viola somando nesse grupo. Um complementozinho, né? Complemento incrível. Luxuoso demais. Isso, Elô. De peso, luxuoso. E você sabe o que eu acho incrível? É a capacidade que a arte tem de mobilizar a população. Por quê? Porque ela fala da nossa alma, ela mexe com o nosso sentimento, então ela carrega os nossos sentimentos. E foi isso que esses artistas fizeram. Eles falaram, vamos para a rua, gente, porque a gente está precisando falar, a gente está precisando se encontrar e a gente está precisando de falar o que a gente quer. E eles têm essa capacidade de fazer isso pelo subjetivo. Não precisa ser o discurso necessariamente ipsis literis político, né? É um discurso que vai lá no fundo da alma e tira a gente de dentro de casa e faz a gente ir para a rua, porque a gente é movido pelo sentimento. E eu achei sensacional, não posso deixar de falar, porque o Gilberto Gil, uma das primeiras coisas que ele fez foi cantar, dizendo que o Rio de Janeiro continua lindo, porque com aquela população toda ali na frente dele, devia estar maravilhoso, né? Foi sensacional e foi assim no Brasil inteiro, né? A gente viu os vídeos nas redes sociais, é emocionante. Eu vi Cálice ali, naquela multidão, né, Chico? Sensacional. Aí você corre para a Bahia, foi lindo, pula para o Recife, foi maravilhoso lá na Rua da Aurora, assim, as pontes tomadas por gente. BH, a mesma coisa, e assim em todas as capitais. Curitiba teve uma boa manifestação. Porto Alegre, a gente às vezes esquece um pouco do Sul, mas olha, o Sul não é essa coisa entregue que a gente acha.
a gente associa muito ao bolsonarismo, etc., porque realmente ele tem maioria lá, mas imagina, é muito mais heróico estar na rua, estando em Curitiba, do que num lugar que é mais confortável para a esquerda, para o campo popular. Então, salve muito essa moçada do Sul que não entrega os pontos de jeito nenhum. Vale muito, muito a pena. Ele disse que foi debaixo de chuva lá em Curitiba, ainda por cima, né? Não foi nem na moleza, não. Foi debaixo de chuva. E olha, teve manifestação até em Campo Grande, sabe? Então, foi realmente uma onda muito forte que varreu o Brasil. Aqui em São Paulo teve também umas pancadas de chuva ali que eram fortes, mas passou rápido. Não, e não tinha chuva que fizesse a moçada desistir. Um belo show e discurso também do Emicida aqui em São Paulo, eu acho que é o grande destaque, assim. Tinha muitos artistas de vários gêneros, assim, de vários estilos, mas o que o Emicida fala é muito importante, a ideia de que a cidade é nossa, porque ontem mesmo tivemos um exemplo assim péssimo do prefeito Ricardo Nunes, que pautou ali, que deu aquela força, porque isso não é coisa de guarda municipal isoladamente, não é que cada um guarda municipal saiu de casa dizendo, não, hoje eu vou tentar tumultuar e tocar o terror lá na Paulista. Isso não é não é uma decisão de uma viatura da Guarda Municipal. Isso é decisão de quem manda no município. Então a Guarda Municipal chegou lá, assim, muito antes da dispersão, e começou a provocar. Querer colocar o carro em cima da multidão. Eu vi várias provocações, vi Guarda Municipal tirando pistola, no meio, inclusive, de crianças, inclusive crianças lá de casa, como minha filha, e tirar a pistola na mão, um perigo no meio daquela multidão. Então, o prefeito Ricardo Nunes, que comanda a Guarda Municipal, tentou fazer um terrorzinho daqueles ontem. Isso é uma nota que não pode ficar de fora. Eu quero chamar aqui... Exatamente. Olha, vai lá, Elô. Vai, pode fechar. Não, aqui em Brasília eu só queria destacar que teve uma coisa muito bacana, que foi uma moçada nova, cantora de rap, que apareceu lá e fez assim, declamou e cantou de uma maneira incrível. Então acho que isso também foi muito importante ontem. A gente teve participação grande da juventude em tudo quanto é canto, e isso estava fazendo muita falta. A gente, daqui a pouquinho, estamos separando aquelas imagens, eu falava agora há pouco, que lá em 68 estava, enfim, esse grupo que se reuniu ontem lá em Copacabana. Então, a gente vai colocar essas imagens aqui também. E, Elô, vamos dizer, uma das motivações que levaram as pessoas às ruas foram a anistia, e o Paulinho da Força já disse lá na Câmara que quer votar o projeto da anistia ainda nessa semana, eu comentei isso. Então, reforçando que para os bolsonaristas raiz não interessa uma versão do texto que não contemple o Bolsonaro. Então, redução de pena, aquela tal da anistia light que chegou a ser colocada, não interessa de jeito nenhum. E, aliás, a Malu Gaspar do Globo, ela conversou com o Paulinho da Força e ele disse que precisa repensar tudo depois das sanções do Trump que foram anunciadas também hoje. E eu queria entender melhor o que isso quer dizer, né? O que é repensar? É desistir? Esse deputado, ele devia repensar a vida dele, a existência dele, como nesse papel ridículo lá com Michel Temer, tentando puxar o saco não sei de quem. Pô, que papelão que essa turma faz, tentando vender, um balcão, virou um balcão de anistia. Vamos vender, quer 5 anos a menos de prisão? A gente tem aqui vendendo dosimetria, vendendo todo tipo de oferta política, usando a ideia de que eles são próximos do STF. Sabe? Isso é ridículo. Você sabe uma coisa, Chico, que me incomodou demais foi ler a descrição dessa reunião, porque estavam reunidos Hugo Mota, Aécio Neves e Temer na casa do Temer, com Paulinho da Força, e aí eles telefonaram e conversaram pelo telefone com o ministro Alexandre de Moraes e com o ministro Gilmar Mendes. Isso me incomoda profundamente. Eles não tinham nada que atender, os ministros do Supremo não tinham nada que conversar com os políticos,
porque a condenação já foi dada, a sentença já foi dada e acabou. Se o parlamento decidir que vai mexer na pena prevista para cada um desses crimes, isso é problema do parlamento. Não tem que ter acordo, não se negocia com o STF. O STF julga, condena e acabou. Então isso me preocupa e me irrita profundamente, porque está errado. Não tinha que ter conversa nenhuma. E acho que o objetivo do Paulinho da Força era tentar mesmo mexer nas penas, e isso vai beneficiar o Bolsonaro, só que não vai tirar o Bolsonaro da cadeia. Ele, em vez de 27 anos, a pena dele pode cair para 15, 18, algo por aí, mas não vai tirar o Bolsonaro da cadeia e muito menos devolver a ele a possibilidade de se candidatar. E o filho do Bolsonaro lá gritando nos Estados Unidos que ele não aceita nada menos do que anistiar o pai de uma maneira completa para o pai poder concorrer. Isso não vai passar aqui e muito menos no Senado. Então, o que o Paulinho da Força vai poder repensar? Eu não sei. Repensar, não fazer absolutamente nada, desistir do projeto, porque incluir no projeto o que os bolsonaristas querem é que não vai dar. Depois dessas sanções no STF, tudo que ele estava tentando negociar com o STF foi por água abaixo, porque o STF não vai mais querer falar com ninguém. Então, eu não sei o que ele pode repensar. Talvez ele possa repensar que o melhor ele é pegar o chapéu e sair fora dessa canoa furada, né? É isso, Elô. Aliás, é o que a gente espera. Um beijo pra você, minha amiga. Boa semana aí, que essa semana vai ter muita pauta ainda quente em Brasília. Valeu, querida. Amanhã vai. Até amanhã, pessoal. Até, Elô. Obrigado, querida. Vamos chamar nosso querido Rodrigo Viana para nossa mesa redonda. Chegando também. Todos lá nas manifestações, aqui especificamente em São Paulo, né? Tivemos lá. Foi um fim de semana de virada realmente na política brasileira, né? E São Paulo com muita força, Rio de Janeiro, vocês destacavam aí a beleza, né, desse encontro, dessa geração. Vocês estavam falando do Paulinho da Força, é tão bom poder deixar de falar do Paulinho da Força e falar do Paulinho da Viola, né? É uma boa troca, viu? Sai um Paulinho, entra o outro, né? Excelente, a gente pode colocar as imagens aqui das manifestações mais uma vez, e mesmo quem não estava lá em Copacabana, né, como a gente, aliás, a manifestação de Copacabana teve um tamanho bastante parecido com a manifestação de São Paulo, né? E como o Rio tem uma população menor, significa que proporcionalmente foi maior a manifestação do Rio de Janeiro, né? Foi maior, 42 mil pessoas. E enquanto eu estava aqui também no bastidor acompanhando vocês, conversando com a Elô, eu fui atrás das imagens do Chico, Caetano e Gil na passeata dos 100 mil em 68. Que passeata, que coisa espetacular, né? Eu mandei aqui para a nossa equipe, não sei se vamos conseguir colocar na tela agora, as imagens. Passeata que tinha Paulo Outram, né, sentado também na avenida lá no Rio de Janeiro. Mas essa foto aqui acho que resume tudo, né? Essa montagem. Olha aqui, ó. Do lado direito, o Gilberto Gil de cavanhaque, novinho. Depois o Caetano de camisa branca, é o terceiro, né? Da direita para a esquerda. E lá na ponta o Chico dando um sorriso. Sim. Do lado esquerdo da fotografia, né? Então, Gil, Caetano e Chico. E nessa outra montagem aqui que foi feita pelo ICL, mas é montagem assim, são as duas fotos, são fotos autênticas. Então, em cima a imagem de ontem e embaixo a passeata dos 100 mil. Chico de óculos escuro e aqui no canto esquerdo o Caetano e o Gil. Não sei se vocês conseguem... Nas nossas redes está com um tweet do Jamil Chad também, né? Dizendo obrigada por tudo. Caetano, Chico e Gil, obrigado por tudo ao longo desses últimos 60 anos. É isso, o Chico Sá, né? Nosso Chico, né? Não sei se vocês identificam mais gente ali. Sim. Eu estava tentando identificar. Encontrei um povo ali do passado, glorioso, Alfredo Sirquins, lembra? Sim. Autor de Os Carbonários. Estava ali, Os Carbonários, não, quando era garoto. Tem uma outra... o Edu Lobo, nessa foto aparece o Edu Lobo ali, ó, o Edu Lobo tá olhando para a esquerda. Depois do Chico, tem alguém de gravata e o próximo é o Edu Lobo. O Edu Lobo olhando para a esquerda, ali, compositor também. É uma geração, é a grande geração da música popular brasileira e que segue ativa e segue arrastando gente para as ruas. Né? Nesse período aí, o Edu Lobo é o rei dos festivais. Sim. Não é qualquer coisa. Ponteio, né? Eram dois, eram 100. Era o mundo cantando e ninguém, né? É uma sorte, um privilégio a gente estar aqui para ver esses
enfim, esses gênios reunidos mais uma vez e reunindo tanta gente num momento importante como esse, né? É o que a Lu falou. A disposição deles de voltar para um palanque político, né? Demais. Isso instiga qualquer um. Instiga aquele cara do sofá que fica ali dando umas tuitadas meio agressivo, mas não tem coragem de ir para a rua e tal. É mais interessante ir para a rua, fazer como eles, né? Pô, se o Gilberto Gil, Caetano e Chico, os 3 acima dos 80 anos de idade. Então, puxaram o povo para a rua e muito jovem. Eu vi ontem na Paulista, posso dar o testemunho também. Muito jovem. Muito jovem dessa vez. As últimas manifestações do campo mais da esquerda, tinha gente mais velha. Dessa vez estava misturado, tinha de tudo. Estava bem misturado. Isso foi muito bom. Várias gerações ali. E no caso do Rio de Janeiro, puxado por essa turma. Vocês já falaram, na Bahia, Wagner Moura, demais também, fez um belíssimo Daniela discurso. Mercury. Recife, sensacional. O Baco Exu do Blues fez um discurso, um show na Bahia incrível. Ele mobiliza muito a juventude. Foi lindo, foi lindo. O Distrito Federal, vocês falam... Não, a Ilô falou no Distrito Federal de uma rapper que subiu ali, mandou ver também na fala. Emicida aqui em São Paulo, olha... Foi a vida cultural brasileira também mostrando a sua pujança, várias gerações, né? A gente não precisa... Tem esses ídolos que são dos anos 60, então aí... E tem gerações e gerações novas, ainda bem. Nós estamos renovando essa turma também. Que bom, gente. Que bom a gente poder falar sobre isso. E a gente vai seguir falando ainda sobre a repercussão. Agora há pouco eu falei sobre a manifestação e o Paulinho da Força dando essa declaração que precisa repensar. Já a gente vai entrar na repercussão internacional, em cima do Brasil, mais uma vez. Então, daqui a pouquinho a gente chama aqui o Jamil Chad. Opa, eu Jamil. quero já fiquem de olho aí que o Jamil está chegando. E eu quero trazer uma novidade aqui para essa semana, que é o curso, a aula aberta do Investidor Mestre, o Guia para a Liberdade Financeira, que você vai ter a oportunidade de participar nessa semana, no domingo agora, 8 horas da noite, dia 28, então anota na sua agenda, você pode se inscrever em icln2.com.br para descobrir as estratégias para cuidar do seu dinheiro, com o Eduardo Moreira, que ficou mais de 20 anos no mercado financeiro, então vale muito a pena, acho que vale para todos nós aqui também, tá sempre atualizando, né, como... proteger o seu dinheiro. Eu tenho pouco, mas preciso muito desse negócio. Quem tem pouco precisa mais. Porque numa bagunça dessa, né? Qualquer isso. coisa interfere na economia, a gente tem que ficar mais protegido. É isso. Tem, e a gente, claro, tá sempre ligado, o Eduardo Moreira, em assuntos que impactam na economia brasileira e como que isso mexe com o seu dinheiro também. Então vai lá em icln2.com.br ou então vai também aqui no QR Code, nesse canto esquerdo da sua tela, para você que está nos acompanhando por vídeo. E são dicas simples que às vezes você acha, você que morre na mão dos bancos, você aprende, por exemplo, que dá para investir sem passar pelos bancos. Veja lá que o Edu Moreira ensina esse caminho. Boa, são coisinhas que fazem muita diferença. Faz muita diferença. E a gente segue aqui falando sobre essa nova empreitada, essa nova investida do governo dos Estados Unidos contra o Brasil, contra especificamente a mulher do ministro do STF, Alexandre de Moraes, a esposa dele, a Viviane Barsi. Ele incluiu a Viviane na lei Magnitsky, então ela, assim como o Instituto Lex de Estudos Jurídicos, não vai poder fazer movimentação financeira em dólar, nem usar cartão de crédito de bandeira Visa, Mastercard também. A gente já falou um pouco sobre a repercussão da lei Magnitsky aqui para os brasileiros. O presidente Lula também ficou sabendo das sanções, ele está lá em Nova York, agora há pouco falava até na ONU, ele já viajou, já chegou, já discursou, ainda não fez o discurso principal da Assembleia Geral da ONU, mas estava numa reunião a respeito da Palestina. Agora há pouco. Então, já a gente traz essa repercussão aqui também, mas a gente vai começar trazendo o comunicado do Ministério das Relações Exteriores a respeito dessa nova sanção que veio aí, abre aspas então, né, do comunicado. O recurso do governo Trump à lei Magnitsky, no caso do Brasil, uma democracia que se defendeu com o êxito de uma tentativa de golpe de Estado, não apenas é uma ofensa aos 201 anos de amizade entre os dois países, representa também a politização e o desvirtuamento na aplicação da lei, é o que diz essa nota. E vale a pena a gente reforçar também
que o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo estavam fazendo um carnaval com essa sanção, que viria a sanção, enfim. E não sei, eu quero a avaliação do Jamil Chad, se veio com o peso que eles estavam prometendo, Jamil. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, por partes, Gabi. Em primeiro lugar, não é uma sanção contra a esposa apenas de Alexandre de Moraes. É como os americanos colocaram contra a rede de apoio financeiro ao ministro. Ou seja, todos aqueles, no caso a esposa também, mas o escritório de advocacia, etc., todos aqueles que poderiam servir de alguma forma de uma manobra para que Alexandre de Moraes possa continuar, basicamente, usando recursos ou cartão de crédito ou qualquer outro tipo de ativo e, claro, desviar, driblar a lei Magnitsky que foi colocada contra ele. Então, o que fizeram os americanos? Ampliaram a lei para pegar todo mundo que, segundo eles, pelo menos, poderiam servir de rede de apoio financeiro. Esse é o termo que é colocado para descrever vamos dizer assim, o objetivo da aplicação dessa lei. Estou aqui defendendo nada não, hein? Por favor, Gabi. Só estou explicando a posição do governo americano e por que ela veio dessa forma. Por que Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro estão comemorando? Porque, claro, é uma tentativa de completar aquelas sanções contra o Alexandre de Moraes. Não é por acaso a esposa, não é por acaso o Instituto Lex, não. Eles têm, obviamente, uma função de asfixiar financeiramente Alexandre de Moraes. Então, esse é o objetivo. Essa não é a única sanção. Além dessa sanção da lei Magnitsky, da aplicação da lei Magnitsky, vistos foram retirados, basicamente, de novo, de outras autoridades brasileiras. E aí, principalmente na AGU, e pelo menos é a informação que nós temos, também, eventualmente, para o diretor da Polícia Federal no Brasil. Então, é uma lista maior, é uma lista ampliada, que tem como objetivo, claro, mandar sinais. E o que disse hoje o Marco Rubio nas redes sociais? Exatamente isso. Nós estamos mandando um sinal. A frase é que sirva de alerta. Que sirva de alerta para quem? Para qualquer um que der qualquer tipo de apoio para pessoas que foram já alvos da lei Magnitsky. Então, essa é a iniciativa de Donald Trump nesse momento. Agora, Gabriela, não acontece por acaso. O governo americano fez isso quando o governo brasileiro estava nos Estados Unidos. Então, é uma tentativa de humilhar, é uma tentativa de constranger a delegação brasileira, dizendo, olha, vocês estão aqui, o visto foi dado, vocês estão aqui, não tem problema, vai poder discursar. Hoje o presidente Lula já discursou nessa reunião de reconhecimento da soberania do Estado palestino, mas quem manda somos nós. Então, esse é basicamente o recado de Donald Trump com a delegação. Eles poderiam ter tomado essa decisão na sexta-feira, Gabi. Por que não? Porque esperaram um dia útil e com o presidente em Nova York para fazer isso, justamente para poder ter aquele outro componente que o governo Trump sempre parece usar, que é da humilhação, do bullying, do assédio, e isso também faz parte, obviamente, da política. Por isso que a resposta do governo brasileiro foi enfática, foi mais dura do que as outras respostas que nós temos visto, porque justamente é uma tentativa de provocação, claro, por parte de Donald Trump com o próprio presidente lá. O Chico, Gabi e Jamil, e além da esposa do Alexandre de Moraes, né, a gente tem o AGU, né, o Messias. Jorge Messias. E aí, nesse caso, não é sanção econômica, mas é o visto, né, cancelado. Então, o visto do Jorge Messias e de vários ex-assessores do Alexandre de Moraes. Então, você tem aqui o José Levi, que foi advogado-geral da União também e trabalhou como secretário-geral do TSE na época do Alexandre de Moraes. O ministro Benedito Gonçalves, lembram dele? Sim, foi colaborador do ICL aqui, comentarista. Isso. Do ICL 2. O Benedito Gonçalves, ele estava no julgamento, se não me engano, que decidiu pela inelegibilidade do Jair Bolsonaro. Sim. Então, ministro do TSE. Ayrton Vieira e outros juízes auxiliares e assessores do Alexandre de Moraes. Então, eles desceram também até para um segundo escalão do entorno de Alexandre de Moraes, tentando dizer assim, o que está em torno dele, nós vamos salgar o chão, né? Nós vamos salgar o chão do Alexandre de Moraes, um negócio forte. Sim, sim. Não, a intenção é essa. Agora é um desastre do ponto de vista da política interna no Brasil, né? Para a direita, para a extrema-direita. É um desastre. Ele
tem essa operação aí do Paulinho da Força, do Michel Temer e do Aécio Neves, vai pro saco. Por isso que o Perdoe Paulinho a falou. linguagem popular, mas vai pro saco agora à tarde mesmo, já foi. O Paulinho já disse, vamos ter que rever. Então é um desastre. Para qualquer tentativa de anistia, é desastroso. E eu fico me perguntando se o Eduardo e o Paulo Figueiredo estão agindo combinados com o PL e o Valdemar e o Centrão, ou estão agindo por conta própria, meio como kamikazes desse tipo de operação? Eu acho que essa altura é por conta própria, né? Por conta própria. Por conta e risco, e muito risco. Bastante risco para eles. Fala, Jamil. Inclusive existiu durante o dia um rumor de que, claro, além da sanção da Lei Magnitsky, além do visto, um terceiro pilar também poderia surgir, que seria uma nova, vamos dizer assim, lista de bens tarifados, bens brasileiros tarifados. Por enquanto não foi nada anunciado, mas vamos aguardar, porque de repente você pode ter esse terceiro pilar, vamos dizer assim, dessas sanções ao Brasil. Visto, questão financeira e a questão comercial. Então vamos aguardar, o presidente Lula fica até quarta-feira em Nova York, então eventualmente o governo Trump vai querer usar esse tempo dele lá para aplicar, vamos dizer assim, novas camadas de humilhação. O que eles acham que é humilhação, obviamente, né? na visão deles. Mas eu acho que o Chico tem toda a razão. Eu fico me perguntando aqui quais dessas sanções vão funcionar para reduzir os 27 anos, já, Chico? Eu não vejo nenhuma. E o Eduardo Bolsonaro dizendo hoje que a elite brasileira precisa entender que só mesmo reduzindo as penas ou retirando as penas é que isso um dia vai acabar, etc. Bom, eu acho que talvez do lado deles que eles não entenderam que nada disso vai fazer desmontar, por exemplo, o julgamento de Jair Bolsonaro no STF. Podemos até ter muitas surpresas, mas eu acho que essa surpresa no STF, duvido que a gente possa ver nesses próximos meses algo dessa magnitude. Exato. Agora eu fico admirado, viu, Jamil? É como o Marco Rubio, ali o entorno do Trump, não está de saco cheio já dessa turma, sabe? Todo dia com pedido, vamos pegar a mulher do Xandão, agora vai ser o filho, agora um assessor, vamos tirar todos os cartões, vamos tirar visto da turma toda. Sabe? Pô, fica nessa insistência maluca diária. Desde praticamente, eles estão há muito tempo aí nessa campanha junto à Casa Branca. Pô, tomara que pelo menos enche o saco desses. Os caras ficam mendigando castigo ao Brasil, né? Castigos diários. E depois que teve uma bandeira dos Estados Unidos estendida na Paulista naquele 7 de setembro, né? E ontem, o contraste de ontem, né? Isso, com a bandeira do Brasil. Eu acho que ele. Bom, o bolsonarismo já tinha perdido. Eu acho, na minha avaliação, o discurso do antissistema e da anticorrupção que eles usaram em 2018, no meu entendimento, com essa aliança com o Centrão aí, isso se embaralhou, ficou difícil para eles. E o outro é o discurso, nós somos os patriotas. Que patriotas da bandeira dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que eles perderam aí, não é que eles acabaram, muito longe disso, mas eles deram uma enfraquecida e todas as pesquisas de rede mostram que a turma do meio do caminho teve mais adesão à manifestação de ontem do que a manifestação por anistia. Então, a direita extrema está isolada, com um número grande, muita gente e tal, mas não está conseguindo o apoio daquele centro, daquela turma que não está nem para lá nem para cá e que prefere defender a democracia do que defender Bolsonaro, do que defender do Bolsonaro. Né? Eu não sei até se o Jamil quer comentar, eu queria aproveitar e trazer informação. Claro, aqui. vamos. No ICL, gente, você também falou sobre isso, Rodrigo, porque tem tudo a ver com essa história, porque o Eduardo Bolsonaro... a gente viu ali essa articulação toda que continua persistindo, também o Paulo Figueiredo, que é quase um assessor informal da Casa Branca também. Os dois foram denunciados pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, e denunciados ali, o caso foi levado ao STF por coação. Então a PGR está acusando os dois de terem articulado ações com o objetivo de intervir nos processos do Jair Bolsonaro. Então, a gente tem até a manchete do nosso site ali, denunciados pela PGR, porque os dois estão sendo acusados de coação. E o MPF pediu a condenação dos dois por coação no curso desse processo, em forma continuada, e reparação dos danos causados. Isso é até interessante, porque eu não sei
que seria uma reparação num caso como esse, né? De Haja você... casa e apartamento da rachadinha para eles Pois pagarem. A família tem 107 imóveis, né? Isso não dá conta. De pagar o prejuízo que eles causaram, Gabi, à economia brasileira. Eu coloco só um setor que eu tenho acompanhado, porque tem amigos aqui do interior de São Paulo, o setor de calçados. O setor calçadista de São Paulo, basta eles, povo lá de Franca, daquela região lá, mandar a fatura, não dá. Há 107 imóveis, 51 deles comprados com dinheiro vivo, não pagam nada, né? E mais a loja da Copenhagen, do Flávio, talvez. Mas a loja de chocolate não dá conta. Só para trazer um trecho aqui, Jamil, e passar para você da denúncia, eles dizem o seguinte, né, que essas ações elas tinham o objetivo de sobrepor os interesses da família Bolsonaro às normas do devido processo legal e do bom ordenamento da justiça. É interessante aqui porque está falando dos interesses, né, pessoais do clã, da família Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma. O que existe é, obviamente, um sequestro, né, da economia brasileira, dos exportadores brasileiros, por esses dois personagens, que obviamente têm entrada em alguns departamentos nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. O que tem do lado americano é uma instrumentalização do bolsonarismo no Brasil, não é porque o Trump gosta de Eduardo Bolsonaro ou do Paulo Figueiredo, ou nem do Jair Bolsonaro, não é essa questão, é um interesse. Eles encontraram no bolsonarismo, nesses líderes do bolsonarismo, basicamente um instrumento para promover uma ingerência no Brasil. É só isso. Poderia ser chamado Bolsonaro, Silva, Cardoso ou o que for, né? É uma oportunidade que foi dada para o governo americano, claro, entrar no Brasil de uma forma, obviamente, que tradicionalmente agressiva no que se refere à ingerência em assuntos domésticos. Agora, a denúncia é quase óbvia, né? É quase sem o sentido comum. O sentido comum diz, bom, se você tem alguém conspirando contra o país, usando dinheiro do próprio país para convencer uma potência estrangeira a aplicar multas, sanções e barreiras para prejudicar a economia brasileira, e que com isso, o seu pai seria solto, se você contar essa história, você não precisa, né? É difícil até você acreditar, né, que você estaria contando essa história, mas sim, exatamente isso que a gente vive, é um sequestro, basicamente, da própria economia brasileira, e que, claro, a PGR, eu acho que se ela não agisse, a gente ia entrar naquele outro modelo, né, Chico, que a gente já comentou muitas vezes no passado. Aonde está a PGR? Aonde está a PGR? Não estou falando do Gonê, obviamente, estou falando de procuradores anteriores. Onde estão eles, né, que não agiam? Bom, agora ele simplesmente está agindo dentro de uma lógica absolutamente razoável. Eu insisto, eu acho que se Eduardo Bolsonaro continuasse a fazer o que está fazendo no exterior, prejudicando o país em nome do seu pai, em nome da sua família, e nada acontecesse, aí sim eu acho que a gente teria que parar e perguntar, calma aí, onde estão as instituições que não estão agindo contra essa atitude? Eu acho que é absolutamente correto. Muito bom. Eu acho que o Jamil tocou em ponto importante aqui. Agora há pouco eu falava, aqui mudando um pouco de assunto, eu estava comentando que o presidente Lula vai fazer o discurso amanhã, o discurso principal na Assembleia, o de abertura da Assembleia Geral da ONU, depois vai falar o Donald Trump, tem toda aquela expectativa, mas o presidente Lula estava reunido agora há pouco com vários líderes globais na sede da ONU para discutir a situação da Palestina, e a gente estava acompanhando, teve até uma fala rapidamente, tem o Reino Unido também, Canadá, Austrália e França reconhecendo oficialmente a Palestina como Estado. Então, a gente traz um trecho dessa fala do presidente Lula que eu comentei agora há pouco na Conferência Internacional de Alto Nível para discutir essa situação. Vamos assistir e a gente volta a conversar? Vamos nessa. O Brasil se compromete a reforçar o controle sobre importações de assentamentos ilegais na Cisjordânia e manter suspensas as exportações de material de defesa, inclusive de uso dual, que possam ser usados em crimes contra a humanidade e genocídio. Diante da omissão do Conselho de Segurança, a Assembleia Geral precisa exercer sua responsabilidade.
Apoiamos a criação de um órgão inspirado no Comitê Especial contra o Apartheid, que teve um papel central no fim do regime de segregação racial sul-africano. Assegurar o diálogo de autodeterminação da Palestina é um ato de justiça e um passo essencial para restituir a força do multilateralismo e recobrar nosso sentido coletivo de humanidade. Então a gente ouviu essa fala do presidente Lula, ele que acho que foi talvez o primeiro líder global a falar em genocídio, um dos primeiros, né, sempre falando de uma maneira muito firme, se posicionando a respeito disso. E eu quero perguntar para o Jamil sobre esse reconhecimento, né, desses países, se já dá para falar num certo isolamento dos Estados Unidos e de Israel nesse sentido. Olha, Gabi, muito importante o que aconteceu hoje, o que está acontecendo hoje na ONU. É a sessão especial da Assembleia Geral sobre a Palestina. Então, é uma reunião extremamente importante, ela por muitos motivos. Primeiro, porque ela é convocada pela França e pela Arábia Saudita, ou seja, um país da região e um país ocidental convocando o mundo a reconhecer a soberania da autoridade da Palestina, basicamente, reconhecer a Palestina como um país soberano. O Brasil faz isso já desde 2010, ou seja, não é uma questão para nós. Mas então, para que essa reunião? Justamente para incentivar países que ainda não fizeram isso a tomarem essa iniciativa. Então, desde ontem, já para a preparação dessa reunião, nós tivemos Reino Unido, Austrália, Canadá, hoje a França, Espanha, Portugal, vários outros países, e principalmente os ocidentais, que por anos hesitaram em reconhecer a Palestina como Estado soberano, hoje tomando essa atitude. Mas olha só que curioso, nem Israel, nem Estados Unidos estavam na sala, houve um boicote de Israel e dos Estados Unidos em relação a essa reunião. Eles não compareceram, não é Donald Trump, não compareceu, não, nenhum diplomata americano compareceu. Pior, o governo americano não deu vistos para ninguém da autoridade palestina viajar até Nova York para o seu próprio reconhecimento. Olha só que dramática essa história. Ou seja, sim, o mundo pode reconhecer vocês, mas nós vamos fazer de tudo para impedir que vocês existam. Essa é a mensagem do governo Trump e, obviamente, o governo de Benjamin Netanyahu dizendo que reconhecer o Estado da Palestina é dar um prêmio ao terrorismo. Eu acho que é uma frase extremamente complicada, mas revela muito do que, obviamente, é feito, obviamente, o governo de Netanyahu, que disse na semana passada que não haverá Estado palestino. Então, fica também muito evidenciado qual é o objetivo de Israel, não só em Gaza, mas também na Cisjordânia. Um outro ponto fundamental em relação às declarações de hoje, com os reconhecimentos anunciados hoje, já são mais de 142 países no mundo que reconhecem a Palestina como Estado soberano. 142, se eu não me engano, de 193, ou seja, é muita gente que já reconhece o Estado da Palestina. Mas então, por que ela não existe? E por que ela não faz parte da ONU? Olha só, porque existe um órgão chamado Conselho de Segurança e ali qualquer nova adesão precisa ser aprovada por consenso. E aí nós temos o governo americano que levanta a mão e diz, por aqui vocês não passam. E aí o veto americano impede justamente que a autoridade palestina se transforme basicamente num Estado soberano e que esse Estado soberano seja reconhecido e faça parte da ONU. É tudo muito dramático se a gente pensa que o próprio Estado de Israel foi basicamente criado na ONU há quase 80 anos e que nós estamos ainda falando, 8 décadas depois, ainda falando no esforço de reconhecer a Palestina como um Estado soberano. Parece brincadeira, mas é isso. Agora, só a última questão, Gabi. Por que agora essa ofensiva para reconhecer a Palestina? Importante essa pergunta. Justamente porque agora? Porque existe uma percepção de que uma das proteções que pode existir contra o aniquilamento justamente de um povo é que ele tem o seu próprio país. Então, justamente, no momento em que Israel parte para um tudo ou nada em Gaza, na Cisjordânia, o que o mundo tenta dizer, não só para Israel, não só para os palestinos, mas para qualquer outro lugar do mundo, calma aí, esse povo tem um país, esse povo tem basicamente um território, não se pode simplesmente
aniquilar esse povo, porque eles são basicamente parte de um Estado soberano. É uma espécie, Gabi, de tentativa de blindagem dos palestinos. Talvez tarde demais. Talvez o mundo acordou tarde demais para essa questão. Os palestinos dizem que não, que eles vão resistir até onde eles puderem. Mas o fato é que, obviamente, reconhecer hoje a Palestina é conhecer um Estado inviável financeiramente, insuportável em termos estruturais e que não tem, basicamente, nenhuma das suas instituições funcionando. Então é muito difícil você prever o dia seguinte desse reconhecimento do Estado palestino. Ok, foi reconhecido. E agora? E é essa a pergunta. E agora? Eu acho que o que pode acontecer, por exemplo, a França reconheceu hoje oficialmente o Macron lá na sede da ONU, enfim, uma potência, inclusive nuclear, reconhecendo a existência do Estado da Palestina. Aí a França vai abrir uma embaixada lá em Ramallah, eu imagino, né? Em Ramallah, não sei, Ramallah, né? Que acho que é a pronúncia. Enfim, aí então você põe embaixador, corpo diplomático francês lá em Ramallah. Você põe corpo diplomático inglês, você põe corpo diplomático e começa a normalizar a existência de um país, apesar de sufocado por esse regime de apartheid imposto pelos sionistas. Eu acho que isso é uma batalha ainda que vai durar bastante tempo, mas torna mais difícil, por exemplo, Israel repetir na Cisjordânia o aniquilamento que está fazendo em relação à infraestrutura de Gaza. Como é que você aniquila uma região, né? As embaixadas vão estar na Cisjordânia, Ramallah fica na Cisjordânia, que é onde vivem mais palestinos, 5 milhões, se não me falha a memória, é o número de palestinos na Cisjordânia, ou 5 é no total, agora eu não tenho de cabeça, o Jamil talvez tenha. De qualquer maneira, fica mais difícil você avançar para um aniquilamento numa área onde vai ter embaixador francês, embaixador inglês, embaixador você cria uma proteção espanhol, mínima português. ali, né? Uma proteção mínima. Né? O correto mesmo era mandar para lá as tropas da ONU e reorganizar aquilo, mas não vai acontecer no curto prazo, Gabi. Eu só fiz o fact-checking, são 3 milhões na Cisjordânia e 2 em Gaza. Então 5 milhões é no total, então 3 milhões na Cisjordânia, em condições um pouco melhores do que em Gaza, mas também nos últimos anos com ocupações, aumento das colônias, como a Heloísa Vilela mostrou aqui quando esteve por lá e como o Jamil Chad conhece bem também. Mas você ia falar alguma coisa, Jamil, desculpe. Não, em relação justamente a esse reconhecimento, além da questão francesa, tem a questão do Reino Unido. O Reino Unido, há 108 anos, foi o iniciador, basicamente, para muita gente, do caos, né? Com a declaração que ele basicamente diz, olha, eles eram os que estavam servindo de, vamos dizer assim, guardiões de Jerusalém, tinha toda uma questão do pós-Primeira Guerra Mundial, no qual eles ficaram basicamente sob controle ali da região, e ao iniciar uma retirada da região, eles anunciam basicamente para o movimento, para grupos judeus, que eles são favoráveis à criação de um Estado, basicamente para os judeus, em território palestino. Há 108 anos foi essa declaração do Reino Unido. E hoje, nesta segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025, o mesmo Reino Unido finalmente reconhece a existência do Estado da Palestina. 108 anos depois. Agora, eu conversava com um embaixador muito experiente, ele dizia, olha a ironia dessa história. Benjamin Netanyahu faz um tudo ou nada para aniquilar a Palestina, para basicamente anexar territórios. E o que ele consegue é, entre outras coisas, que aqueles velhos aliados reconheçam a Palestina. Né? Então, tem uma ironia nessa história muito, muito dramática, né? De você ter justamente o Reino Unido e a França, dois aliados históricos de Israel, sem dúvida nenhuma, dois dos grandes aliados ocidentais de Israel, reconhecendo hoje a Palestina. Então é um passo, sim. Muita gente diz, mas é a ONU, isso não serve para nada, e não sei o quê. Não, não é exatamente isso, não é assim que o mundo funciona. O mundo não funciona virando páginas e dizendo que hoje é o dia D e ponto final. São processos, e esse é um dia muito importante desse processo. Lembrando que do Conselho de Segurança, agora dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, só um não reconhece o Estado da Palestina. Importantíssimo. Declaração de Balfour, né? Essa de 1917, não é isso? Exatamente. A declaração de Balfour foi quando o Reino Unido, né, a Inglaterra, reconheceu que era necessário fazer um Estado de Israel muito antes, né, até da Segunda Guerra. É isso. É isso, eu vou...
no meu Instagram de hoje eu coloco a declaração inteira de 108 anos atrás, justamente com a declaração daquele momento e a declaração do Reino Unido 108 legal, anos depois. É histórico. É importante, é história. Enfim, a gente vai se despedir do Jamil, mas só para reforçar também que é curioso como a primeira vez que o presidente Lula falou em genocídio gerou uma comoção. Agora ele repete mais uma vez. E isso já não é mais uma questão, até pela imprensa, nas manchetes, ou da maneira que os outros países olham para isso também, o que eu acho que também muito sintomático desse avanço que está acontecendo. Jamil, muito obrigada. Obrigado, Jamil. A gente se Jamil. vê em breve. Inclusive, porque a comissão de inquérito da ONU chegou à conclusão na quinta-feira, de que sim, há um genocídio em curso na Palestina, né, em Gaza. Então, o que o presidente Lula, hoje ele foi até, entre aspas, malandro, ele não falou que ele acha que é genocídio, ele disse: a comissão de inquérito da ONU está dizendo que é genocídio. Ponto final. Não sou eu, presidente Lula. Agora ele tem o documento ali na mão, tá aqui. A comissão diz, vírgula, como eu já havia informado. Conforme antecipamos. Conforme o Lula antecipou. É isso. Parece aquele e-mail mal criado que a gente manda, né? Conforme havia dito no e-mail anterior, mais ou menos isso que aconteceu. É genocídio, pô. Valeu, Jamil. Até a próxima, querido. Bom trabalho. Obrigado. Boa noite pra vocês todos. Boa noite, querido. A gente continua aqui repetindo e falando de Brasília, mas antes disso, eu quero chamar a atenção aqui para o nosso Chico Pinheiro Entrevista, que entra na sequência do nosso programa. Então, 7h da noite, a gente tem Chico Pinheiro Entrevista hoje com Marcelo Tais, que é jornalista, apresentador, escritor, uma referência em inovação na mídia também. E também, para quem tem memória, ele habita, né, esse imaginário aí com Ernesto Varela. E o professor do Castelo Rá-Tim-Bum, professor Tiburcio. Eu lembro do Ernesto Varela. Eu também, porque sempre me lembram disso. Mas eu lembro também dele saindo do banheiro, né, cobrado muitas vezes por ter colocado Bolsonaro, né, com tanto espaço no programa que ele conduzia. Tá no programa. Entrevista. É interessante por isso também. Vai ser feita essa pergunta para ele. Tem esse questionamento. Vamos assistir um trecho? Vamos lá. Eu acho que a TV continua medrosa, né? Ela pouco ousada, ela não aprendeu com a perda de relevância dela. A perda de relevância da TV, para mim, é muito clara, né? A gente não precisa falar disso, né, Chico? A TV tem muito menos relevância do que ela já teve. Por quê? Porque ela ficou muito acomodada, assim, entendeu? Isso, claro, tem exceções. Movimentava uma montanha de dinheiro e depois começou a dividir esse orçamento, né? Esse faturamento. Mas antes dela perder a montanha de dinheiro, ela estava acomodada, ela ficou pouco ousada, e essa é a minha tese, assim, quando você não é ousado, você perde até o dinheiro. Aí, então, a gente acompanha depois do N2, então, 7h da noite, vai lá em isl.com.br/Chico para não perder nada. Chico sempre imperdível, belas entrevistas. A gente estava comentando aqui sobre o Marcelo Taz, essas polêmicas todas, vale a pena assistir. Isso, que aqui nos bastidores a gente sempre... Belo personagem, tem muito o que dizer, tem muito o que contar. E conhece a televisão pra caramba. Conhece. Isso é indubitável, né? O cara tava lá com o Maluf, o Varela com o microfone na boca do Maluf, até histórico. Isso aí, a gente vai continuar falando de Brasília também, trazendo novidades a respeito sobre aquela história do Congresso, né, querer legislar em causa própria, enfim, ter autorização para condenar, né, para levar os parlamentares ali a responderem por eventuais crimes que cometam. O Supremo Tribunal Federal, é interessante essa história, hein? Atenção, consolidou maioria para determinar que apenas, a Corte, ou seja, o STF, tem a competência para autorizar as operações de busca e apreensão em áreas ligadas ao Congresso Nacional. Então, a gente está falando aqui de dependência administrativa, de gabinete dos parlamentares e também imóveis funcionais que são utilizados por esses parlamentares. Então, uma resposta que é uma resposta para uma ação que foi movida pela mesa diretora do Senado, lá em 2016, teve questionamento sobre a Operação Lava Jato, aliás, no âmbito da Lava Jato, né, uma operação que foi autorizada pela Justiça Federal de Brasília,
E 6 ministros já acompanharam o Cristiano Zanin, que é o relator dessa história. O Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e também o André Mendonça. Eles vão poder votar até sexta-feira. Então vamos trazer o Cacai para ajudar a gente a entender o que isso significa num momento como esse que a gente está falando de PEC da bandidagem e afins, né, Cacai? Boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico, e todos que estão nos ouvindo. Olha, essa decisão do Supremo é uma decisão, no meu ponto de vista, bastante correta. Porque os parlamentares, eles têm foro no Supremo Tribunal, chamado foro privilegiado, ou seja, só pode ser feita uma busca e apreensão, uma prisão, qualquer medida cautelar contra o parlamentar se o Supremo Tribunal tiver determinado. Eles têm o foro lá. O que ocorria antigamente, como no caso concreto, pelo que eu pude entender, é que o juiz federal tentava burlar um pouco isso, determinava, por exemplo, a busca e apreensão no escritório ou mesmo escritório de trabalho ou na residência do parlamentar. Ora, se o parlamentar reside num determinado apartamento, em regra funcional, inclusive em Brasília, nos estados não, é óbvio que naquele apartamento vai ter coisas da privacidade do parlamentar, anotações, telefone que ele por acaso não está usando e tal. Então, eu penso que essa extensão que está fazendo, ela é correta. E, além disso, ela é muito oportuna, Gabi. Porque no momento que nós estamos tendo um embate enorme entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário, se isso é flexibilizado, seria quase uma provocação. Então, é muito bom que seja nos gabinetes. O gabinete me parece muito óbvio, é o lugar de trabalho do parlamentar. Seja na residência, para que seja feita uma busca e apreensão, tem que ser por determinação do Supremo Tribunal. Isso é importante e mostra que o Supremo também está olhando, está cuidadoso, relativamente cuidadoso, no momento em que havia essa gritaria dentro do Centrão, principalmente, mas no Congresso como um todo, de que o Supremo estaria avançando demais. Por isso, a aprovação, segundo eles, essa foi a justificativa para aprovar a PEC da blindagem. Eu ia até aproveitar e perguntar para o Cacai a avaliação dele depois das manifestações de ontem, né? É uma pergunta menos técnica e mais de leitura política mesmo, né? O que você acha que mudou se é que mudou algo de domingo para hoje, né? Já vários deputados pedindo desculpa por ter votado na PEC, mas como é que isso pode impactar essas manifestações, gente na rua? Tem algum impacto diante desse aparente confronto que estava se estabelecendo entre Câmara e Supremo? O Senado parece que não, mas entre Câmara e Supremo, Cacai? Eu acho que sim. Foi assustador quando saiu o resultado da Câmara, inclusive com 12 petistas votando a favor dessa PEC vergonhosa, né? Você veja bem, você imaginar que é possível fazer a introdução, uma modificação na Constituição para impedir a investigação, vocês se lembram, em 88 veio uma norma muito parecida com o que se pretendia passar agora, que durou por 13 anos, e em 13 anos, se não me engano, foram 254 pedidos para abrir processo. Apenas um apenas foi permitido. Eu sei porque eu advogava em Brasília, eu sempre ficava olhando assim, com o olhar ávido de quem está precisando trabalhar, mas não tinha como ter processo. Havia o pedido, mas não havia autorização. E a autorização, engraçado, Gabi, é porque às vezes simplesmente não votavam. O pedido de autorização ficava parado 1 ano, 2 anos, 3 anos e tal. Então, essa PEC era vergonhosa. Eu acho que quando passou na Câmara, a reação do Senado foi muito correta. Eu conversei com alguns senadores e vi a manifestação pública. Eu sempre disse desde aquele momento, não vai passar no Senado Federal. Agora, é claro, esse movimento, até conversei com algumas pessoas que estavam trabalhando na regimentação para domingo, falei, gente, não chame a esquerda para fazer essa manifestação. Essa manifestação é dos democratas. Ela é muito mais do que a esquerda, até porque não tem aquela coisa, quantidade de gente que tinha na rua, a esquerda brasileira não está com essa bola toda, não. Mas eu achei que foi importantíssimo, porque foi um recado muito significativo. Acho que essa PEC da blindagem está praticamente sepultada, porque juridicamente ela era um absurdo. E ela veio no bojo de uma discussão assim, meio mal feita também da questão da anistia, que ninguém sabe até onde vai a anistia. O Jacques Wagner falando, não, se for para reduzir pena,
nós topamos. Opa, como topa? Não tem como topar. Isso não é. Isso aqui existe regras, existe Constituição, existe respeito à independência dos poderes. Não existe como passar um projeto para diminuição de penas em caso específico que o Supremo Tribunal julgou. Isso é inconstitucional, isso é contra a independência dos poderes. Claro, se isso servir, veja bem, Rodrigo, como é que a coisa é grave. Se isso servir para que os parlamentares comecem a pensar em diminuição de tipos penais, em diminuição de penas já postas nos tipos penais, vai ser um avanço. Porque até agora, a esquerda é um pouco punitiva, todos nós sabemos disso, com tudo que aconteceu no país, é assim, você tem um caso rumoroso, o caso da Carolina Dickmann, que eu fui advogado. Foram 32 milhões de visualizações no primeiro dia. Imediatamente veio uma lei para criar um tipo penal. Quando você advoga, eu advoguei no caso dos sequestradores do Abílio Diniz. Imediatamente veio uma lei para quê? Para aumentar a pena, para fazer o tipo ainda mais aberto. Então, talvez seja a primeira vez que nós estamos vendo uma hipótese da ultradireita e da direita falar o seguinte: não, vamos discutir diminuição de pena. Mas não é diminuição de pena, não pode ser, desculpa, meu querido Jacques Wagner, meu amigo querido, que eu respeito tanto, não pode ser dos processos específicos julgados do Supremo Tribunal Federal. Tem que ser o seguinte: olha, vamos dar uma limpa no Código Penal aqui, vamos mudar, aí você tem um projeto de lei que diz que os crimes A, B, C, D, E, F e tal não serão mais crimes, ou as penas serão diminuídas. Porque nós, que temos uma formação de esquerda mais humanista e que somos advogados, em regra, lutamos para quê? Para diminuir os tipos penais, para diminuir a possibilidade de prisão, a prisão tem que ser a última rácio, para diminuir o tamanho das penas. Pena grande não vai modificar nada a criminalidade do país. É claro que no caso concreto, a tentativa de golpe, você pega o Bolsonaro pegando 27 anos, eu acho que é absolutamente justo para o contexto do que aconteceu. Mas esqueça Bolsonaro por um minuto, esqueça que nós estamos conversando em caso concreto. Não pode haver diminuição de pena daquilo que foi julgado pelo Supremo. Em hipótese nenhuma, a não ser que você passe uma lei que modifique o tipo penal de 3, 4, 10, 20 crimes. Se nós conseguíssemos fazer uma reflexão séria e que dos 800 mil presos brasileiros, 200 mil fossem beneficiados, o cidadão que entrou lá e que roubou um pedaço de carne no supermercado, que roubou uma Coca-Cola, se você conseguisse fazer isso e mudasse de 800 mil para 300 mil presos, seria uma revolução super positiva. Talvez seja a maior contribuição que a ultradireita daria de trazer essa discussão. Mas não é isso que está sendo posto. Estava sendo posto uma blindagem absolutamente vergonhosa de proibir que o cidadão fosse processado. Você imagina, Gabi e Chico, os donos do tráfico, os poderosos narcotraficantes, que já pagam para ter os seus representantes nas câmaras do Brasil inteiro, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Os caras falam assim: opa, vou deixar de pagar para esses deputados, eu vou lá me eleger. Porque aí eu posso continuar fazendo meu tráfico, eu posso continuar fazendo meu tráfico de mulheres, de corpos humanos e tudo, e não vou ser processado. É uma coisa completamente... Ontem foi muito bonito. As ruas ontem aqui em Brasília estavam sensacional. Sensacional. Eu acho que foi um movimento importante. Acho que essa PEC da blindagem está liquidada, mas não pode ter feito uma compensação com isso da anistia. Não existe isso. São duas coisas distintas, que eles estão colocando no mesmo balaio para ver o que passa, né? Olha que eu vi o Paulinho, o Aécio e o Temer discutindo, eu falei: opa, como é que é isso? Opa, tem truque. Eu penso que essa manifestação de ontem foi absolutamente magnífica. Eu achei sensacional, acho que é importante. Por isso é que um dos pouquíssimos pitacos que dei para o pessoal aqui, falei: gente, esquece a história de esquerda, vamos chamar os democratas para as ruas para poder discutir. Ampliar. Claro, a gente tem que ampliar, não tenha dúvida nenhuma, é necessário. Eu fui para a manifestação aqui em Brasília, achei super interessante, por sinal o ICL está com uma moral danada, viu? Porque eu tirei umas 120 fotos. E muitos falavam comigo assim: eu te vejo no ICL e tal e tal. Boa, achei super legal. Mas assim, eu acho que o momento é um momento rico sobre esse aspecto. Não existe absolutamente como passar essa blindagem, não tem como passar.
E acho que a anistia tem que ser colocada nos termos. Anistia, não. Não existe anistia. Discussão de pena para condenados, absurdo, completo. Agora, vamos fazer uma discussão sobre direito penal? Vamos melhorar o sistema penitenciário? Aí ninguém quer, aí Aí não vai rolar. Isso aí não mas eu acho que pode ser, porque assim, o Bolsonaro vai estar na papuda no começo do mês que vem, gente. O Cacai. Não é fácil, não. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Acho que eu já não falei com vocês isso aqui, não. Eu fui dar uma aula na Academia de Delegados da Polícia Federal e conversei com a delegada que era responsável pelo Collor lá na penitenciária, quando ele foi preso agora. Sim. Penitenciária comum. Uma cela comum. A única diferença, óbvio, é que ele tinha o direito de ficar numa cela sozinho. Não uma cela abarrotada com 10, 15, 20 presos, onde deveria ter 2, como diz a lei de execução penal. Mas ele foi para uma cela comum. Eu tenho dito isso desde o início. Vai ter uma discussão sobre domiciliar, depois. Essa domiciliar vai ser discutida depois da prisão. Lá foram 9 dias. Foi rápido. Mas assim, se o cara tem o direito, eu não vou discutir, não é porque é A ou B que eu vou ser contra se ele tem o direito a domiciliar. Eu quero estender a domiciliar, estender a possibilidade de usar tornozeleira eletrônica, tirar as mães que têm filhos da cadeia. Quer dizer, é isso, gente. Vamos aproveitar esse momento complicado para eles, para a ultradireita que está apavorada, e vamos discutir coisas que podem, de alguma forma, ajudar a sociedade brasileira. Fundamental essa colocação do Cacai. Rodrigo, eu não sei se você queria comentar. Não, eu ia falar que o Jair não deve ser o único aí para cadeia, né? Isso, da família. Porque tem essa história, Cacai, a gente quer muito te ouvir sobre a denúncia da PGR, né, contra o Eduardo Bolsonaro e também o Paulo Figueiredo. Aliás, já dá para até colocar num combo aqui, porque a gente já está chegando aqui ao final do N2, mas ouvir o Cacai sobre isso e também sobre as sanções dos Estados Unidos, porque tanto o Eduardo como também o Paulo Figueiredo, eles estavam ali sempre na ameaça de que as sanções vão vir depois da condenação do Jair Bolsonaro. E essas sanções vieram, eu quero a avaliação até do Cacai a respeito disso, né? Além da esposa do Alexandre de Moraes, a gente teve também retaliações contra membros do governo, do Poder Judiciário, né? Tem o José Levi, ex-AGU, também ex-ministro do TSE, o Benedito Gonçalves, enfim, algumas figuras aí que sofreram retaliação dos Estados Unidos hoje. Olha, eu até conversei com algumas das pessoas envolvidas, não vou dizer o nome aqui, porque é sempre desagradável, mas a expressão de um deles, que eu falei que isso era uma covardia, isso é uma covardia e canalice. Uhum. Isso é uma canalice por parte do governo. E eu acho assim, é o que eu digo para vocês, esse pessoal da família Bolsonaro, eles são indigentes intelectuais. Esse Eduardo Bolsonaro, ele fez todas as provas para ser condenado por coação no custo do processo. É incrível. Uhum. Eu passei os olhos apenas na denúncia, não tive tempo de lê-la, mas, vou ser sincero, é um processo que está já... Depois eles reclamam que é rápido. Ora bolas. Um processo que está instruído. As provas foram produzidas, em boa parte, por ele próprio. Então você tem duas coisas. É claro que eles vão dizer, olha, foi até muito bom ter saído essa denúncia hoje, eu não acho que tem uma relação direta, não, porque a denúncia já estava pronta há mais tempo, ela foi assinada ontem e tal, mas eu acho interessante ver que quando eles estão se jaquitando, tá vendo? Saiu uma sanção para a esposa do Alexandre. Eles não têm nem como comemorar. Porque enquanto isso está saindo uma denúncia criminal gravíssima contra o filho do presidente que acabou de se lançar candidato à presidência da República. Quer dizer, então, nós vamos ter que fazer uma discussão séria no Brasil sobre o preso poder ser elegível, sobre o preso poder ser candidato, porque eles vão estar todos presos. Esse processo, embora o crime de coação não seja uma pena muito alta, são várias coações do custo do processo. É crime continuado, as penas virão altas. Então, você acha que são duas coisas. Primeiro, o Brasil age muito bem. Essa sanção sair hoje, no momento em que o ministro forte do governo também tirado o visto dele, no momento em que o Lula desce nos Estados Unidos, isso é uma afronta, isso é uma cinte. O que significa é o que eu já disse para vocês. Na minha visão, nós estamos vendo a debacle da hegemonia americana. Os Estados Unidos está completamente perdido. O Trump hoje é um homem
que não se pode esperar nada dele. Ele pode amanhã, vocês viram que alguns senadores, inclusive um republicano, entraram na justiça americana para derrubar as tarifas contra o Brasil, porque estavam prejudicando empresários americanos. Os Estados Unidos eles agem muito em função daquilo que pesa no bolso deles. Mas é uma ação nos Estados Unidos. Eu já disse isso aqui para vocês. Essas discussões, essas ações, elas têm que ser discutidas em solo americano. Cada um que for prejudicado aqui, que quiser fazer um questionamento, tem que fazer na justiça americana. Claro que a Suprema Corte americana é muito dominada pelo Trump, mas é lá que tem que ser feito. Então, eu penso que nós temos que continuar. O governo brasileiro, especialmente o executivo Lula, está agindo muito bem, com muita dignidade, dizendo a soberania. Estou curiosíssimo para dizer o que ele vai falar na ONU, até que ponto ele vai poder dar umas pinceladas do que está acontecendo, porque, gente, o Brasil, isso é uma coisa que vocês, evidentemente, acompanham até mais do que eu, mas eu acompanho o noticiário internacional. Aos olhos da imprensa séria brasileira, mundial, o Brasil cresceu muito. Sim. O Brasil pegou uma outra postura. Você vê o New York Times, The Economist, Le Monde, El País. É uma coisa impressionante como houve uma... Então, o momento é esse. O momento é fazer um enfrentamento sem ser um enfrentamento que nos leve a ser mais penalizado, mas sem fugir da hipótese de penalizado. Está sendo penalizado? Vamos julgar o jogo. Eu acho que o judiciário brasileiro age extremamente bem, se uniu muito. É uma coisa muito interessante. Eu penso, sinceramente, que algumas questões hoje postas, se fossem levadas ao judiciário, nós sairíamos de lá com um retumbante, no máximo, 10-1 seria provável, ou então 11-0, porque o Poder Judiciário está unido. Não se pode agora vir punir sanções, primeiro dos ministros, já foi um absurdo, um assinte, agora de familiares dos ministros. Mas esse jogo está sendo jogado, o mundo está prestando atenção. E acho que, tirando as pessoas físicas, eu me solidarizo com a Viviane, com o ministro Messias, com todos esses que sofreram agora, mas tirando os problemas das pessoas físicas, eu acho que, no âmbito institucional, o país está muito bem, muito forte e agindo de uma maneira muito correta. Muito bem, Cacai. Sempre bom ter você aqui com a gente, fazendo, né, essa análise, trazendo muito além do jurídico, olhando para o âmbito internacional, político aqui no Brasil também. Sempre bom ter você com a gente às segundas-feiras, querido. Valeu. Obrigado. Alegria enorme. Obrigado, Cacai. Até mais. Até mais. Eu quero deixar um recado aqui também. Daqui a pouquinho a gente tem o Chico Pinheiro Entrevista, Rodrigo e Chico com o Marcelo Taz, mas antes eu quero deixar um recado amanhã para você não perder o N1. A gente vai ter, a partir das 8 horas da manhã, uma entrevista exclusiva com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Opa! Então fica de olho lá, a partir das 8 da manhã, nessa terça-feira, teremos entrevista exclusiva. Importantíssimo, vamos ouvir o Haddad. Nesse momento de virada, a política está virando e a economia está se acertando também, está melhorando o quadro econômico. Dessa aprovação, né, da isenção para quem ganha até 5 mil reais por mês. No dia certo. Essa resposta certamente virá ali do ministro Fernando Haddad, então vale a pena a gente acompanhar. Ainda estou com medo dessa corja aí do Congresso sabotar isso, viu? Sabotar. 5 mil, a isenção de 5 mil. Se não volta até o final de setembro, adeus. Né? Adeus. Então estaremos de olho também, né? Estaremos na audiência. A partir de 8 horas no N1, Haddad no ICL. É isso aí. Rodrigo, Chico, nossa audiência também, uma boa noite. Até amanhã, a gente vai estar de volta. E você acompanha agora o Chico Pinheiro Entrevista. Valeu. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.